Fala, meus queridos, isso é uma bomba. O erro de Alexandre de Moraes pode ser a chave para reverter toda a situação. Intimar o Bolsonaro enquanto ele estava internado foi uma decisão que não só gerou um escândalo mundial, mas pode ser a oportunidade perfeita para anular todo o processo maluco dessa Suprema Corte. Pode anular tudo. Isso mesmo. O que parecia um erro gravíssimo pode beneficiar Bolsonaro, abrindo portas para anulação de tudo o que foi feito até agora. O STF pode ter dado um grande passo em falso e o presidente agora pode ter uma chance única de virar o jogo a seu favor. Fica comigo, porque esse erro pode mudar o rumo das eleições, talvez até de 2026. Cara, isso é muito sério. Olhar a cagada que o Alexandre de Moraes fez. O negócio é tão sério que essa matéria que eu vou ler para você, ela foi escrita, olha por quem? Matheus Leitão. Agora só falta você dizer pra gente que o Matheus Leitão é bolsonarista, né? Olha aqui, ó. Blogueiro de notícias exclusivas de opinião nas áreas de política, direitos humanos, meio ambiente, jornalista. Jornalista. Você sabe de quem ele é filho, né? O erro de Alexandre de Moraes, que vai custar muito caro ao STF. Quando você vê alguém que odeia o Bolsonaro, ele não está falando isso aqui criticando o Alexandre de Moraes. Não é isso, você não entendeu. O que ele está fazendo aqui é que ele está pé da vida, porque a ação do Alexandre de Moraes pode soltar o presidente Bolsonaro, pode anular tudo que está sendo feito. Ou seja, ele está revoltado porque a burrice do ditador, no ponto de vista dele, pode soltar o Bolsonaro. Ah, meu amigo, isso é uma bomba. Galera, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. Olha lá se você está inscrito, porque tem muita gente sendo desinscrita do canal. Então compartilhe com seus amigos aí, porque muita coisa boa ainda tem pela frente. Vamos lá. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência da facada na eleição de 2018 é um dos atos mais abjetos do Supremo Tribunal nos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista. Cara, um cara de esquerda dizendo que a atitude do Alexandre de Moraes foi algo abjeto. Esse psicopata togado, ele não tem nenhum amor pela vida, né? Porque o cara é um psicopata. Mas ver um esquerdista que odeia Bolsonaro falando isso, não tem preço. Inscreva-se no canal, galera, dá o seu joinha. É também de pouca inteligência em meio ao processo mais importante da história. Aqui você vê o que eu falei. Você tá vendo que a raiva dele não é porque ele tá com... É porque ele quer ver o mal ao Bolsonaro. Ele quer o Bolsonaro preso. Ele quer o Bolsonaro condenado. Ele quer o Bolsonaro morto na cadeia nunca sair da cadeia. É isso que eles querem. E ele tá pé da vida porque o Alexandre de Moraes cometeu um erro que pode ser tão caro a soltar o Bolsonaro. Deixar o Bolsonaro de volta para que a democracia volte no Brasil. Por isso que ele fala, é também de pouca inteligência em meio ao processo mais importante da história. Você sabe que esse processo não é importante. Esse processo é um teatro, ele também sabe. O julgamento da trama golpista que quase aboliu o Estado Democrático de Direito, quase aboliu o meu ovo. Né? Não fez nem cosquinha. Nem cosquinha fez. Era uma mulher de batom que pintou uma estátua. Não fez nem coscas. Envolvendo o próprio ex-presidente, ex-ministro e parte das Forças Armadas. Bolsonaro nem ali estava. A decisão é tão ruim que foi necessária a divulgação de uma nota para explicar o motivo da intimação ser realizada no hospital com o ex-presidente preso a inúmeros aparelhos, convalescendo após 12 horas de uma cirurgia extensa e de grande porte.
Existe uma máxima em Brasília: quando um dos três poderes precisa se explicar diante de um fato, é porque o ato deu muito errado. Nesse caso, há ainda um agravante. O Código de Processo Penal proíbe a citação de indivíduos em estado grave de saúde. Alguém tem dúvida de que o Bolsonaro enfrenta novamente uma situação delicada envolvendo sua condição física? O STF não conhece o Código Penal brasileiro? Mas é claro que não, meu filho. Meu filho, você só tem um juiz de verdade naquela corte. O resto é um pagodeiro, é um ditador psicopata, é um comunista, é uma vampira brasileira, que foram escolhidos para ser ministros, mas não tinham capacidade de serem juristas. Há uma quantidade enorme de provas contra o ex-presidente no processo da trampa golpista, que vão muito além da delação de Mauro Cid. São provas colhidas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Tudo que Bolsonaro, seus advogados e a cúpula do bolsonarismo querem, incluindo seus filhos, é engrossar o caldo da narrativa do vitimismo para o seu público, mas também furando a bolha da extrema-direita. Nesse aspecto, a citação do ex-presidente dá a maior contribuição para o regimentar mais fiéis à narrativa de que se trata de um julgamento político. Não que seja. Frise-se, mas o estrago está feito. Então você vê que ele realmente apoia o Alexandre de Moraes. O que ele está fazendo aqui, dando uma bronca do Alexandre de Moraes, para que o Alexandre de Moraes não cometa erros que possam beneficiar o Bolsonaro. Quando o STF fez esse tipo de movimento de intimá-lo numa UTI, a imagem que fica é de fato de perseguição. A corte, assim, acaba ajudando o ex-presidente a atingir seu objetivo. Daí porque foi um ato processual totalmente desnecessário. É único, é pouco inteligente, até por isso, da munição contra a imagem do próprio tribunal, que deveria se fiar no fato de que sua sede foi destruída no dia 8 de janeiro, por violência e excessos de golpistas contra a democracia brasileira. Os ministros são as vítimas, junto com o Congresso Executivo. Era óbvio que Bolsonaro gravaria a ação para usar nas redes sociais, como sempre fez e faz. A explicação do STF para intimação autorizada pelo Alexandre de Moraes é de que Bolsonaro fez uma live no dia anterior, também no próprio hospital, para vender produtos de uma empresa que tem com filhos e outros sócios. A divulgação da live realizada pelo ex-presidente da data de ontem demonstrou a possibilidade de ser citado o intimato hoje. Afirmou em nota. Foi inadequada a live, mas mais errada ainda a intimação. A corte caiu na armadilha do bolsonarismo. Qual é o problema de esperar que o ex-presidente esteja melhor? Talvez até em casa para receber essa intimação. Isso vai atrasar 20, 30 dias do processo que seja, mas evita a cena lamentável do oficial da justiça na UTI. Bolsonaro teve piora no quadro de saúde, com a pressão subindo e fortemente no momento da intimação, algo divulgado pelo próprio hospital. Um dos maiores erros da justiça no processo em que Lula respondeu na Lava Jato foi a pressa em condená-lo. Análises comparativas mostraram que o atual presidente foi sentenciado em 8 meses, quando o normal eram 14. A correria processual, nesse caso do golpe, pode se transformar no grande ou maior trunfo do líder da extrema-direita brasileira. E a culpa será do STF, o mesmo que corrigiu o erro contra o Lula lá atrás. Então aqui você vê vários pontos interessantes. E você repara claramente que ele não se preocupa com o presidente Bolsonaro. Ele fala várias mentiras. Ele fala como se realmente houve uma tentativa de golpe, como se realmente... E o mais engraçado, eu quero que você analise aqui, é o seguinte. Ele fala de uma maneira como uma conjectura. Ele fala assim, que essa ida do Alexandre de Moraes ao hospital na UTI, onde Bolsonaro passou por uma cirurgia muito grave, isso
dá munição para que o Bolsonaro diga que a Suprema Corte são ditadores descumprindo a lei. Mas ele mesmo afirma que a ação do Alexandre de Moraes no hospital é uma ação contra a lei. Ele mesmo afirma. Mas aí ele diz que dá ao Bolsonaro a chance de dizer que eles estão fazendo isso é uma perseguição política. Por que não afirmar verdadeiramente é uma perseguição política? Por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo se não for uma perseguição política? Como o próprio jornalista, filho da militante, disse, por que não esperar? Mas eles vão achar que é perseguição. Achar ou verdadeiramente é uma perseguição? Se não é uma perseguição, então por que não esperar? Então ele fica com esse negócio na cabeça e fala, mas o Bolsonaro armou uma armadilha. Claro, o Bolsonaro é um estrategista, mas está sempre armando uma armadilha. Mas o Bolsonaro armou a armadilha sabendo que o Alexandre de Moraes iria cair na armadilha. Porque ele é muito previsível. É uma perseguição política. E por ser uma perseguição política, você arma a armadilha sabendo que ele é previsível. Ele vai agir dessa forma porque, como ele está perseguindo o Bolsonaro de forma política, então ele vai agir de forma política. Ele vai agir como alguém que está perseguindo o Bolsonaro. E por isso o Bolsonaro armou a armadilha e ele caiu. Então não é que o Bolsonaro fez uma arapuca para o cara cair, não. Ele caiu porque ele está perseguindo o Bolsonaro de uma forma política. Ele é um ditador psicopata que está indo para cima do Bolsonaro de uma forma política, não é forma jurídica, não é forma de justiça, porque se fosse, não teria intimado o presidente na UTI. Então a pergunta que você faz ao tal do Leitão ali, o Leitinho, é o seguinte: e se a Suprema Corte estiver fazendo política? Né? E se o Alexandre de Moraes for de verdade um ditador? Estaria fazendo isso? Sim. Talvez ele seja. Deus abençoe vocês, tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no meu próximo vídeo. Um abração, galera, te vejo mais tarde.